Nos 7 episódios anteriores, vimos o ouro partir. Saiu do Brasil em navios portugueses. Saiu da América espanhola em frotas reais. Saiu da África. Saiu da Ásia. Sempre o mesmo padrão. O ouro estava aqui. E a riqueza ficava lá. Mas hoje eu te faço uma pergunta diferente. E quando o ouro fica? E quando o império que extrai é o mesmo que governa a terra, o mesmo que constrói as estradas, o mesmo que decide o que fazer com cada grama arrancada do solo? A Rússia carista é o maior teste dessa pergunta na história do mundo. Nos séculos gizares, o Império dos Romanov controlava as maiores reservas de ouro do planeta. O ouro não atravessava oceanos, não enriquecia uma metrópole distante, estava em casa. E ainda assim, para a maioria dos russos, não chegou. Isso muda tudo o que pensávamos estar discutindo nesta série. Imagina a Sibéria. No imaginário europeu, ela era uma palavra que se sussurrava com medo, destino dos exilados, dos dissidentes, dos que ousavam desafiar o Sarterra de frio absoluto. Distâncias impossíveis, silêncio que engole os homens. Mas a Sibéria tinha ouro. Na década de 1830, as primeiras grandes descobertas nas regiões de Yenisei e Lena transformaram o mapa do império. Logo a Rússia se tornaria um dos maiores produtores mundiais do metal. Não era colônia de ninguém. Era o próprio império, extraindo da sua própria terra. Os homens que trabalhavam nessas minas eram, em muitos casos, servos camponeses, presos a um sistema que os tornava propriedade da terra e, portanto, de quem a possuía. Quando a servidão foi abolida em 1861, muitos foram para as minas, não porque eram livres, mas porque não tinham mais nada. A liberdade formal chegou sem terra, sem capital, sem escolha real. O ouro subia o rio, o servo ficava. Os economistas têm um nome para o que acontece com países que descobrem riqueza demais no seu próprio solo. Chamam de resource curse, a maldição dos recursos. A lógica é perturbadora na sua simplicidade. Quando um Estado financia a si mesmo com a extração da terra, não precisa negociar com os cidadãos. O imposto, por mais que se ressinta dele, cria um contrato. Eu pago, logo exige explicações. Um governo que vive do ouro, do petróleo, do gás, não precisa desse contrato. Pode governar sem consultar, pode enriquecer sem distribuir. Nos episódios anteriores, o ouro saía, empobrecia quem ficava. Aqui, o ouro ficou. E o resultado foi parecido. Isso desconforta, porque retira a culpa exclusiva do colonialismo externo. Não é só o outro que saqueia, é também a estrutura interna de poder que decide. Quando a riqueza está em casa, que ela pertence ao Estado, e o Estado pertence a poucos. A Rússia carista não foi colônia de ninguém. Foi, para os seus próprios camponeses, algo funcionalmente semelhante. Em 1917, o mundo mudou.
A Revolução de Fevereiro derrubou o Tsar Nicolau. A Revolução de Outubro colocou os bolcheviques no poder. E no meio desse redemoinho, havia um problema concreto, físico imenso. As reservas de ouro do Banco Imperial Russo. Toneladas de ouro, a maior reserva estatal da Europa. Os bolcheviques precisavam dela para sobreviver, para comprar armas, para importar alimentos, para convencer o mundo de que o novo Estado tinha substância. Os adversários na guerra civil, o Exército Branco, também a queriam. E as potências estrangeiras que intervinham no conflito, Inglaterra, França, Japão, Estados Unidos, sabiam: quem controlasse o ouro, controlaria o desfecho da guerra. O ouro deixou de ser uma questão econômica, tornou-se uma questão de poder nu. Aqui a história se torna algo que a maioria das pessoas nunca ouviu. E que, uma vez ouvida, não esquece. Em 1918, parte das reservas tsaristas foi transferida para Kazan. No Volga, uma precaução contra o avanço alemão. Depois veio outra ameaça. O almirante Alexander Kolchak avançava pelo leste com o Exército Branco. O ouro precisava de novo mover-se. Carregado em caixas, embarcado em vagões blindados, protegido por guardas armados, o ouro seguiu pela ferrovia Transiberiana, a linha que atravessa o maior país do mundo de ponta a ponta, mais de 9.000 quilômetros de trilhos cortando estepes, florestas e montanhas. A estimativa era de 500 toneladas. O que chegou ao destino era menos de metade. 200 toneladas de ouro desapareceram. Não há registro definitivo do que aconteceu. Parte foi entregue como pagamento por armamentos. Parte pode ter sido desviada. Parte, segundo algumas versões, ainda estaria enterrada em algum ponto da Sibéria, nos Montes Urais, na margem de algum rio sem nome nos mapas ocidentais, nos porões congelados de alguma cidade que não existe mais. É um dos maiores mistérios financeiros do século XX. E quase ninguém fora do mundo acadêmico sabe que ele existe. Os bolcheviques venceram. A URSS foi construída sobre as ruínas do Império e sobre as ruínas do debate sobre o que fazer com a riqueza coletiva. O ouro continuou sendo instrumento de Estado. A União Soviética acumulou reservas, escondeu-as, usou-as para transações que não podiam aparecer nos livros. O ouro circulava nas sombras da Guerra Fria para financiar partidos aliados, comprar tecnologia proibida, criar margem de manobra num sistema que excluía Moscou. Quando a URSS colapsou em 1991, as reservas russas estavam perigosamente baixas. O que havia desaparecido nos últimos anos do regime soviético é, até hoje, matéria de disputa. A Rússia pós-soviética herdou um Estado, um arsenal nuclear e uma pergunta sem resposta: o que fazer com a riqueza do solo quando as instituições que deveriam distribuí-la nunca foram construídas? Avancemos para o presente. Avancemos para o presente.
desde 2014 e de forma acelerada depois de 2022. A Rússia fez algo que poucos países ousaram. Substituiu sistematicamente dólares americanos por ouro nas suas reservas internacionais. A lógica é direta. O dólar existe em servidores, em sistemas de compensação internacionais, em redes financeiras que passam por Nova York e Londres. Quando os Estados Unidos e Europa decidiram, depois da invasão da Ucrânia, congelar as reservas russas no exterior, mais de 300 bilhões de dólares bloqueados num fim de semana. A aposta no ouro revelou-se uma precaução cirúrgica. O ouro físico, guardado em Moscou, não pode ser bloqueado por decreto americano. Não existe no servidor. Não passa por SWIFT. Está lá pesa o que pesa e não desaparece com uma instrução regulatória. O ouro como escudo contra o mundo ocidental. Não é uma ideia nova. É a mesma ideia que o Siddhar tinha. A mesma que os bolcheviques tinham o metal como garantia de soberania num mundo que não confia em você. Ou em quem você não confia. O que mudou é o contexto. O que não mudou é a lógica. Voltemos à pergunta do início. O que acontece quando o ouro fica? A resposta russa, ao longo de 200 anos, é incômoda, fica para o Estado e o Estado, na ausência de instituições que o constranjam. Não distribui, usa-o para se perpetuar, para guerrear, para blindar o poder dos que já o têm. A maldição dos recursos não é uma fatalidade geológica. É uma fatalidade institucional. Países que descobrem riqueza abundante antes de construir democracia, Estado de Direito e mecanismos de prestação de contas, tendem a ver essa riqueza fortalecer quem já manda, não quem extrai, não quem vive sobre o solo, não quem respira o pó das minas. A Rússia não é um caso isolado, é um espelho. E o que ele reflete nos obriga a perguntar: existe algum lugar onde o ouro chegou às pessoas? Existe algum momento na história em que a descoberta do metal produziu algo que se pareça com liberdade? Em Desoto sinto no outro lado do mundo, alguém encontrou ouro num riacho em Nova Gales do Sul, na Austrália. O que aconteceu nos anos seguintes foi diferente de tudo que vimos até agora. Diferente do Brasil, diferente da Espanha, diferente da África, diferente da Rússia. Pela primeira vez nesta série, o ouro trouxe pessoas comuns e algumas delas chegaram livres. Pela primeira vez, o ouro perturbou uma ordem social estabelecida em vez de reforçá-la. Mas havia um povo que vivia naquela terra antes de qualquer riacho ser descoberto. E para eles, a história foi outra. No próximo episódio, Austrália, em Desoto sinto a corrida do ouro, que quase foi uma democracia.